comecei o bloco Pastor Carlos, terminei com o Pastor Vitor, volto aqui com o Pastor Carlos Wagner. Está contigo, pastor. Muito bem. O que nós devemos observar, existem sim personagens bíblicos que de alguma maneira manifestou algo de Deus. Eu acredito nisso. Deus é soberano, ele pode fazer o que ele quiser. É indiscutível o fato de que Deus é soberano. Deus não entra nesse contexto. O fato é que, quem é o profeta de Deus? Quem é o profeta de Deus? O profeta de Deus é um instrumento usado por Deus para advertir ao mundo acerca das coisas de Deus, certo? Há pessoas, há personalidades que em algumas ocasiões manifestam a vontade de Deus, mas isso não os credenciam como profeta de Deus. Eu acho que a gente deve evitar a metonímia, por exemplo, que é a ferramenta da hermenêutica, em que manifesta um texto, um contexto fora de seu texto. Quando você fala algo que não bate com o histórico bíblico, com as narrativas bíblicas. Então, no meu ponto de vista, não pode sair de dentro de uma fonte uma água doce, se esta água está poluída. Essa água já se tornou uma cisterna poluída pelo mal. Então, esse indivíduo até pode matar a sede de alguém, mas certamente não lhe fará bem. Certamente vai lhe trazer o mal, tá? Então, quem é o profeta de Deus? O profeta de Deus é aquele que teme ao Senhor, que segue ao Senhor, que faz a vontade do Senhor. Se nós analisarmos todo o contexto daqueles que foram usados, como o Senhor mesmo citou aqui, em ocasiões não os credenciaram como profeta de Deus. Tá? Isso são momentos em que ocorreram decorrência de uma manifestação momentânea. Agora, quem é o profeta de Deus? A gente tem que distinguir isso aqui hoje. Ok, pastor Vitor. Eu perguntaria assim, pastor Wagner, o Balaão, né, ele era um profeta de Deus ou não? Por quê? Porque Deus ele usou até mesmo a jumenta de Balaão para poder falar, Números 22, verso 28 a 30. Então, eu voltando àquela ideia de que Deus usa quem quer, ele usou Faraó, ele fala que até as pedras clamariam, ele usou a jumenta de Balaão, ele usou até mesmo os demônios. Por sinal, a jumenta era mais crente que ele, né? Era mais crente do que ele, exato. Aí, Deus usou, por exemplo, até mesmo os demônios na história lá do profeta Micaías, quando o texto diz, Deus fala assim, a quem enviarei para ser um espírito mentiroso na boca dos profetas? E aí o demônio aparece e fala, eu serei esse espírito mentiroso. Aí Deus diz, então vai e seja um instrumento nas mãos, né, na boca desses profetas. Então, Deus ele é soberano nesse aspecto. O que acontece? Balaão, o texto, ele diz pra gente no capítulo 22 do livro de Números, versículo 31, então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho. Aí tem lá toda a história narrativa e eu quero chamar a atenção aqui no versículo, capítulo de número 24, capítulo 23, versículo 16. E quando o Senhor encontrou-se com Balaão, pôs na sua boca uma palavra e disse, volta para Balaque e assim falarás. Então, Balaão não era israelita, Balaão não era um judeu, ele era um profeta de outros lugares do mundo, certo? E aí Deus usa ele, coloca as palavras de Deus na boca de Balaão. Então ele diz no versículo capítulo 23, verso 20, recebi uma ordem para abençoar, não posso revogar. E aí o capítulo 24 é ainda mais forte, porque capítulo 24, verso 2, diz assim, ao levantar os olhos, Balaão viu Israel que se achava acampado segundo suas tribos. Então o Espírito de Deus veio sobre ele. Observe novamente a expressão, veio sobre, em cima, não dentro de Balaão. E ele vai profetizar, porque o Espírito do Senhor é soberano para usar, como foi na vida do profeta, ou melhor, do rei Saul, que usou o ministério profético em alguns momentos de sua vida. O capítulo 2 do livro do Apocalipse, versículo 10, diz assim, não temas o que há de sofrer. O capítulo 2, versículo 14. Entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem,
introduzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Então, quem que é Balaão? Balaão é um profeta que faz coisas erradas. É um profeta que não é digno de ser chamado profeta. Tanto é que ele é associado no Novo Testamento como alguém que ensina a pecar. Ele é a imagem do falso profeta, por sinal, né? Isso. Só que agora o senhor concordou comigo, porque ele foi usado por Deus para profetizar. Nós acabamos de ver ocasionalmente, sim. Então, mas exatamente o título, né, do tema. Deus usa, não ordinariamente, como diz na abertura do programa. O que é ordinariamente? É em primeiro lugar, mas quando Deus acha por bem, e eu não sei explicar o porquê, porque Deus ele tem as suas razões, né? Ele usa, como usou Balaão, como usou Saul, e como usou Caifás. Pastor. Sim, eu concordo com você que Balaão é um indivíduo, um personagem complexo nessa questão do ministério profético. Mas eu insisto em dizer que, se a coisa ocorre dessa forma, logo nós deveríamos entender que não haveria razão por que definir os que possuem os dons de profecia. Nós entendemos que no Novo Testamento essa questão dos dons, elas são distintas do Antigo Testamento. Entendemos que no Antigo Testamento existia um ministério profético, né? Eles estudavam para serem profetas. Por sinal, Samuel foi o fundador da escola dos profetas no Antigo Testamento. No entanto, no Novo Testamento, quem nos dá o dom de profecia é o Espírito, segundo 1 Coríntios capítulo 12. Quando este indivíduo ele perde o Espírito, ele logo não pode ser usado pelo Espírito em profecia. Aí ele passa a dissimular que é o Espírito quem está usando ele. Mas qual a passagem bíblica? Quando o indivíduo se desvia, quando ele deixa o evangelho, quando ele larga a Cristo, segundo as palavras de Paulo, né? Aqui mesmo no capítulo de número 12, ou melhor, capítulo 11 de 2 Coríntios, nós temos um texto interessante sobre isso. Porque o que acontece, pastor Carlos? O senhor acabou de... Sim, pode continuar. Posso ler o texto? Olha o que o texto diz assim: e não fiquem maravilhados, porque o próprio Satanás assume uma figura de luz, tá? E aí o versículo 13 diz assim: porque os tais falsos apóstolos são introduzidos entre nós, né, como obreiros fraudulentos que se transfiguram em apóstolos de Cristo. Eles certamente profetizavam, certamente eles faziam ou manifestavam alguma coisa que tinha a ver com o cristianismo. Mas segundo 1 Coríntios capítulo 11, o texto inteiro fala de pessoas que dissimulam que são de Deus, de pessoas que dissimulam que estão falando em nome de Cristo Jesus, tá? Então, seria muito difícil distinguir, dentro dessa ótica que o senhor está explanando, quem é de Deus e quem não é de Deus. Porque eu poderia dizer aqui hoje que um profeta de Deus não está falando a palavra de Deus, mas uma pessoa desviada está profetizando a palavra de Deus. Logo, a forma como julgamos isso é as Escrituras. Não há outra via de regra. A via de regra é as Escrituras. No Antigo Testamento, tem lá em Deuteronômio 18, o pastor Vitor citou aqui, e que uma forma de saber se o profeta é verdadeiro ou não é se a profecia funciona ou não. Se ele falou lá em nome de Deus, se aquilo lá funcionou, era de Deus. Mas no capítulo 13, que eu citei aqui, diz que às vezes funciona e mesmo assim a pessoa não é de Deus. A pergunta é: o crente desviado, nesse caso que o senhor está dizendo aí, pode ser que Deus use nessa situação tal, ele é um profeta verdadeiro ou um falso profeta? É um falso profeta. Essa é a nossa divergência. No meu ponto de vista, ele dissimula que está sendo usado por Deus. É muito fácil enganar uma pessoa hoje, pastor Vitor. É muito fácil enganar uma pessoa hoje. É muito fácil se fazer passar por Deus hoje. Até alguém que... Você está num momento de depressão, num momento de opressão, vivendo um momento de uma porta fechada, e alguém chega para você, percebe que você não está bem, fala: olha, Deus vai agir na sua vida essa semana. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Você está emocionalmente cambaleado. Escuta uma palavra dessa, você logo se inclina a acreditar naquilo. Tá? Então, é difícil fazer esse tipo de julgamento humanamente. Esse julgamento deve ser feito biblicamente. E segundo as Escrituras, segundo Paulo, segundo Cristo, segundo Pedro, eu relacionei aqui os textos, nenhum cristão deve dar ouvido àqueles que se fazem passar por profeta, mas não são. Pastor Vitor. Então, primeiro a João capítulo 4, versículo 1 diz: amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avalie se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo.
Exatamente. Como eu sei se os espíritos, se a profecia não profeta vem de Deus ou não? Qual é o critério que eu uso? O primeiro critério, a palavra é de Deus. A palavra, não existe um profeta que consegue acrescentar elementos canônicos. Então, o que já foi revelado nas Escrituras não pode ser nem acrescentado, nem alterado. Então, vem aqui, por exemplo, os mormons, né? Acrescento com revelação. Vem adventista, acrescenta com revelações. Isso acabou. Eu não posso canonizar uma nova revelação. Então, qualquer profeta que traga uma nova revelação, querendo canonizar como inspirado por Deus, para acrescentar num cânon bíblico, é heresia. Então, o cara chega assim, como teve um falso profeta numa cidade interior do Espírito Santo. Ele compreendeu errado o texto e disse que Deus disse para ele, vá e tome a mulher do seu irmão e se deite com ela. A mulher era casada e o rapaz também era casado. E os dois consentiram, até os cônjuges foi lá, consentiu e ele coabitou com essa mulher. Ora, essa é uma profecia que eu não preciso nem pedir confirmação de Deus de nada. Porque eu sei que é uma profecia antibíblica. Por que ela é antibíblica? Porque a Bíblia diz, contrário, deitar-se com a mulher do teu irmão. Então, como que eu avalio as profecias? Pela palavra de Deus. Então, se essa profecia vai contradizer a palavra de Deus, eu então, fazendo uma análise, já descarto. Agora, tem aquelas profecias que são genéricas. Deus está dizendo que essa semana vai entrar com providência na tua vida. Aí, supondo que na semana aconteceu algo. Aí eu passo a pensar, acreditar que foi Deus que usou ele. Então, aí o que a pessoa tem que fazer? Né? Por isso que na Bíblia tem um dom, em 1 Coríntios capítulo 12, chamado discernimento de espíritos, que nem todos têm. Para você discernir se aquilo é de Deus ou se não é de Deus. Se eu não tenho certeza se é de Deus ou não, eu só falo, se for da vontade de Deus vai se cumprir. Agora, o tema do debate, se Deus usa um crente desviado em profecia, a gente já discorreu aqui, o senhor mesmo confessou que Deus tem essa autoridade e tem exemplos bíblicos de que Deus faz isso. Ordinariamente, por sinal, o diabo também pode usar um crente desviado em profecia, né? Pode usar. Então, pode usar. Aí eu acho que... Deus pode usar o diabo. Exato. Eu acho que esse ponto de vista pode enfraquecer a igreja. Por quê? Porque a igreja, ela se esforça para ser de Cristo. Eu escutei várias vezes, o pastor César deve ter escutado você também, alguém falar, eu não estou mais na igreja, mas Deus me usa. Eu não sirvo mais a Deus, mas Deus me usa. Sabe? E eu creio que é possível. Eu sou um instrumento de Deus. Mas esse ponto de vista, ele pode se tornar um ponto de vista coletivo. As pessoas podem passar a pensar, a acreditar que não precisa necessariamente estar servindo a Deus, lendo a palavra de Deus, fugindo do pecado para ser usado por Deus. Eu já vejo o contrário. Quanto mais você se afasta do pecado, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você é usado por Deus. Tá? Eu não vou usar aqui exceções como regra, mas eu vou deixar a regra como o que define aquele que teme a Deus ou não, que define aquele que é de Deus ou não. Bom, isso não invalida as exceções, né? Embora devam ser tratados como exceções. Eu não nego que as exceções existem. É verdade. Bom, infelizmente nosso tempo é curto. Considerações finais. Considerações finais. Debates. Estamos de volta com o programa. Pastor Vitor, muito bom te receber, meu irmão. Eu gostaria nesse minuto final que você também aproveitasse para deixar seus contatos, como é que o pessoal faz para te encontrar também nas redes sociais. Amém. A gratidão enorme à Musical, que Deus continue abençoando, a Musical que tem sido instrumento nas mãos do Senhor, que Deus abençoe a todos, a pastor César, que conduz intermedia esse debate com excelência, que Deus continue abençoando o Senhor, ao pastor Carlos, muito obrigado pela, mais uma vez, a gente poder compartilhar o conhecimento para a audiência, está sendo abençoada, a toda a produção, que Deus abençoe cada um de vocês. Quem quiser me seguir, tá lá no Instagram como Vitor Couto, Vitor sem ser, Vitor Couto, underline oficial, tá aparecendo aí na tela para vocês. Eu estou lá no Instagram, no Facebook, só colocar Vitor Couto, e eu tenho também um canal no YouTube, onde está escrito Vitor Couto Oficial. Então, se você quiser acompanhar, tem mais alguns estudos, tem coisas lá na internet que pode acrescentar sobre a sua vida. Fazendo aqui agora um apanhado geral sobre aquilo que nós vimos. Tem um tempo? Deu?
Um minuto, mais ou menos. Um minuto, isso. Nós vimos aqui, à luz da Bíblia, da palavra de Deus, que Romanos 11:29 diz que os dons são irrevogáveis. Então, mesmo desviado, Deus não tira, que é irrevogável. Só que Deus vai cobrar de quem ele deu o dom, o que a pessoa fez com os dons em que Deus deu para essa pessoa. João 11:51 diz que Caifás, que mandou crucificar Jesus, que não era crente, profetizou sem saber. Então, até mesmo uma pessoa que nunca teve contato direto com Deus, ou pelo menos a que se saiba, foi usado por Deus. Mateus 7:22 e 23 diz que nos últimos dias pessoas ficaram surpresas porque foram usadas por Deus, mas foram para o inferno. Por quê? Porque essas pessoas confundiram dons de fruto. Fruto é quem você é. Dom é o que você faz. Então, o que vai dizer se você vai ser salvo ou não o fruto é que vai testificar a árvore. Eu vejo uma árvore toda bonita, mas pode ser que aquela árvore não tenha fruto. Então, se a pessoa anda praticando iniquidade, Deus pode estar te usando, não tem problema nenhum, só que você vai para o inferno. Agora, se você tem uma vida de piedade, crendo no sacrifício vicário de Cristo, essa pessoa logo será salva. Nós vimos também em Saul 19, né? 1 Samuel capítulo 19, Saul foi usado mesmo depois de ter recebido o dom profético no capítulo 10, mesmo desviado no capítulo 16, sendo usado por Deus como profeta no capítulo 19, a partir do versículo de número 20 até o versículo 24. Vimos também que Deus tem poder de usar quem ele quer, usou a jumenta de Balaão, usou Faraó e tantas outras pessoas, e o próprio Balaão, que não era uma pessoa que tinha uma vida piedosa, uma pessoa que é vista na Bíblia, conforme em Apocalipse 2,14, como uma pessoa ruim, foi usado por Deus, pelo Espírito de Deus, no ministério profético. Então, sim, Deus pode usar. Pastor Carlos Wagner, muito obrigado pela sua participação. Também gostaria que o senhor deixasse seus contatos. Muito bem. Para mim também foi um prazer muito grande, né, tratar desse assunto. É um tema meio TNT, meio complicado, mas foi muito bom debater com os irmãos, estar aqui mais uma vez na Musical FM. Deus abençoe pastor Vitor, pastor César. Para nos achar, estamos no Instagram, no @carloswbonfim. Estamos também no @saoiluz.igreja, ali no Jardim São Salvador, em Taboão da Serra. Por sinal, teremos um grande evento agora, final de semana, no dia 26. Estará conosco o pastor Humberto Aragão, né? Uma grande autoridade em Dalits, na Índia. É o nosso congresso missionário. Estará conosco no domingo o pastor Babão, uma autoridade também em trabalho evangelístico aqui na Cracolândia. Serão 2 dias de bênção, dia 26 e 27 de outubro, ali na Igreja Evangélica Sal e Luz. Maravilha. Quanto à questão do tema, no meu ponto de vista, eu acredito sim que Deus usa esporadicamente, pode usar uma pessoa onde o seu intento pode se revelar dentro da situação. Porém, na minha opinião, a maioria das vezes as pessoas são usadas por si mesmo ou pelo diabo e se fazem passar por anjos de luz, conforme o capítulo de número 11 de 1 Coríntios e outros textos. No próprio capítulo 7 do livro de Mateus, quando cita que naqueles dias alguns tentarão usurpar o direito profético, e Jesus certamente conhece quem é dele e quem não é, irá rejeitá-los, irá distinguir as ovelhas do lobo. Seu @, pastor? O meu @ é Carlos W. Bonfim, para me achar no Instagram. Carlos W. Bonfim. Desculpa, nós ficamos sem tempo, mas eu quero agradecer tanto ao pastor Carlos quanto ao pastor Vitor. Rafa, obrigado, e você também, ouvinte.